Oi, gente, salve Maria! Mais uma live hoje sobre a mulher na Idade Média com o professor Alexandre Sales. Vamos aguardar ele entrar para poder estar dando início a essa live. Esse é um tema bastante importante, um tema que nunca deixa de ser atual, não é verdade? E hoje a gente vai ter a oportunidade de aproveitar isso com o professor Alexandre. Deixa eu chamar ele aqui. Eu convidei. Falei, tá me ouvindo? Eu não consigo te ouvir. Quer tirar o fone para ver se é o problema no fone? Melhorou? Agora melhorou, agora eu te ouço. Vai me dar. Tudo bem. Vai me dar retorno, né? Mas salvar a Quando Bianca. você estiver falando, eu vou fechar meu microfone para não estar dando microfonia. Tá bom? Tá bom. Certo. Então, para a gente começar, vamos rezar uma Ave Maria, pedir auxílio dos cristãos, né, que é Nossa Senhora, que nos guie nessa live, que nos faça não nos exaltar, isso não é o propósito, mas ensinar a verdade, né? Termos um caminho para evangelizar esse povo que tanto necessita, tá bom? Vamos lá? Em Vamos lá. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe Maria, de Deus, rogai por rogai por nós, nós. pecadores, agora e na Agora, hora da nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. rogai por nós. Eu tô aqui, ó, com sua. Ah, tá com a pautinha aí, né? Também tô com a minha aqui, para é, poder não esquecer, não se perder, porque o assunto é vário. Agora a sua câmera tá deitada. Eu não sei se você consegue botar ela em pé Eu não para consegui. você. Infelizmente, eu não Ah, tá. consegui. Então deixa aí. Não mexe muito não para não dar errado. Para Então não dar pode problema. começar. Então, Uhum. A primeiro, gente vai falar. primeiro dar boa noite a todos que estão assistindo, né? Fazer uma resenha aqui desse tema, né, sobre a mulher, né, a historiografia de gênero, e que a mulher na Idade Média. Mas antes, eu queria fazer primeiro uma introdução a respeito de um historiador muito importante, né, o chamado Jacques Le Goff. O Le Goff, ele faz parte de um movimento historiográfico que surgiu no século XX, mais ou menos no ano de 1929, que é a Escola dos Análises. O que acontece com esse movimento? Esse movimento ele vai fazer uma certa oposição a uma historiografia alemã mais acadêmica do século XIX. Essa historiografia que vai se preocupar em pegar fontes oficiais, fontes e detalhar, né, aquele academicismo, né, que você vai detalhando, vai colocando notas de rodapé, né, nas obras, né, nas referências bibliográficas, e acontece que esse movimento ele não vai ficar restrito apenas a essas fontes, né, ditas como oficiais. Eles vão abranger, eles vão pegar e vão usar fontes imagéticas, áudios, testemunhos, relatos policiais, etc. Então, por que eu estou falando isso, citando, dando essa introdução e comentando o nome de Jacques Le Goff? Porque ele foi o terceiro, né, da geração, né, a terceira geração de historiadores, né, desse movimento aí, né, basicamente uma revolução historiográfica. E ele é autor ele é medievalista, né, ou seja, ele é historiador que vai tratar da Idade Média. Então, é especialista em Idade Média. Ele, entre outros trabalhos, ele publicou isso aqui, é, Homens e Mulheres da Idade Média, que é basicamente assim, ele coloca todos os grandes homens e grandes mulheres, desde o final da Antiguidade até o começo do Renascimento, compilados nesse livro aqui. E o que acontece? O Le Goff,
ele, em 12 de outubro do ano de 2005, ele dá uma entrevista a um jornal chamado La Nación. E ele vai falar sobre, obviamente, Idade Média. Ele diz, seguimos vivendo na Idade Média. É o título da reportagem, da entrevista que ele deu à repórter Luísa Corradini. Até imprimir para que vocês vejam aqui, né? Eu gosto de trabalhar assim, mostrando os documentos para as pessoas analisarem, né? Esse aqui foi a entrevista que ele deu ao jornal La Nación, e ele começa a discorrer sobre a Idade Média. Ele começa a falar do Império Carolíngio, ele fala do ano 1000, ele fala da questão do celibato dos padres, ele fala do culto à Virgem Maria, que é muito venerada na Idade Média. Ele começa a discorrer de uma série de assuntos referentes à Idade Média, óbvio. E até certo ponto, ele fala que a Idade Média era uma época de promoção da mulher. A mulher foi emancipada. A mulher começou a se emancipar. E a repórter que está entrevistando o Legoff, ela pergunta, mas como assim? A Idade Média não é uma época de misoginia? Então, aí ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que nessa Idade Média masculina, as mulheres eram respeitadas. Ele vai dizer que essas mulheres eram respeitadas, que as prostitutas medievais elas eram bem tratadas e algumas delas até desposadas, que eram incentivadas para que fossem desposadas mesmo, e que as moças sabiam ler e escrever. Claro que não todas, mas acontecia de moças saber ler e escrever. Então ele diz o seguinte, abre aspas, nessa Idade Média masculina, a mulher era respeitada, as prostitutas bem tratadas e até desposadas, podendo acontecer que as jovens aprendiam a ler e escrever. Ele vai dizer outras coisas também. Quando a entrevistadora ela insiste com esse assunto, não, mas como assim? Não é misoginia? Na Idade Média não era uma época que a mulher é estigmatizada? Ele vai dizer, isso dizem, mas eu sustento por uma série de evidências que a Idade Média foi uma época de promoção da mulher. E aí ele vai dar alguns argumentos e não vai ser tanto como poderiam para embasar a sua tese, porque aqui é uma entrevista. Mas ele deixa aqui claro que, para ele, pelo menos, a Idade Média é uma época que emancipou, ou procurou emancipar a mulher, que a mulher tornou-se mais independente. E aí, eu até fiz um trabalho na época da faculdade sobre isso, né? Sobre essa questão da mulher na Idade Média, né? E sobre essa entrevista do Legoff. E aí a gente procurou investigar, né? Se ele está dizendo que a mulher é respeitada, está dizendo que as prostitutas que as mulheres as prostitutas eram respeitadas e até desposadas, e que tinham jovens, mulheres que liam e escreviam, a gente tem que fazer o quê? Que é investigador. Procurar, nesse período, mulheres que eram de fato respeitadas, mulheres que de fato sabiam ler e escrever, e para poder ver se, de fato, o que ele está falando condiz com a realidade, ou condiz com os documentos, ou com as fontes de época, ou não. E a gente foi fazendo um levantamento para poder avaliar isso, né? Averiguar isso. E dentre dessas mulheres que ele diz que foram respeitadas e que são respeitadas, a gente coloca as rainhas, as condessas, as abadesas, as monjas, as santas, porque havia mulheres santas e muitas, e essas mulheres eram virtuosas e respeitadas. Vou citar alguns nomes de algumas mulheres para que o pessoal que está assistindo, e você também, Eva, você possa ter aí uma noção de quantas mulheres, assim, claro que não dá para citar todas, né? Porque um período de pelo menos 1000 anos ou mais, porque tem gente que defende que a Idade Média acabou na Revolução Francesa, porque ali rompeu todos os vínculos entre igreja e Estado. Tem gente que já defende que acabou na Reforma Protestante, tem gente que já defende que a Idade Média acabou quando os turcos derrubam e conquistam Constantinopla, tem gente que diz que a Idade Média acabou na questão do atentado de Anani, quando a secla do rei Filipe o Belo dá uma bufetada no Papa. Então você tem uma série de discussões historiográficas sobre isso. Mas você pegar todas as mulheres desse período é complicado, mas a gente pode pegar algumas para poder dar de exemplo. Então, eu citei aqui como exemplo Santa Genoveva, por ser santa, né? Ela nasceu no final do século IV, século V. Ela entre seus feitos, ela impediu Paris de ser invadida
pelos bárbaros, salvou Paris da invasão dos hunos, de Átila, Huno, que era um temido bárbaro, vândalo, né? Ela também foi amiga do rei, que é o pai do Clovis, do rei Clovis, que é o rei Childeric, pai de Clovis, que foi o que se converteu ao cristianismo, e aí passou a proteger a igreja, né? Praticamente fundou a dinastia merovingia. Outra santa, outra importante mulher dessa época, da Idade Média, Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal, ela nasceu em 1270 na Espanha. Ela acho que é tida como padroeira de Portugal. Ela foi considerada a pedra preciosa da Casa de Aragão. Na verdade, ela ainda é a padroeira de Portugal. Padroeira de Portugal, né? Ótimo. Assim, ela foi considerada, ela foi chamada de a pedra preciosa da Casa de Aragão. Você sabe que na Península Ibérica, nessa época, assim, tinha muitos reinos, né? Muitos condatos, muitos reinos. Reino de Aragão, reino de Castela, e outros reinos, porque a gente estava no processo de unificação, né? De expulsão dos judeus e dos muçulmanos daquela região e de reconquistar a Espanha, né? Então, ela era, então nesses reinos, nesses condatos, tinham vários reis, né? Vários nobres e vários reis, e aí ela era considerada, vindo do condato de Aragão, ela era considerada como a pedra preciosa, né, da Casa de Aragão. Ela foi também denominada como a Rainha da Concórdia, e eu vou explicar por que mais na frente. Ela casou-se com Dom Dinis, que foi o herdeiro da coroa de Portugal, um dos herdeiros da coroa de Portugal. Ela tinha como virtude a inteligência, a firmeza. Ela era firme para falar, mas também era doce, né? E ela tinha esse perfil de reconciliadora. Ela ajudava os pobres, os enfermos. Ela construiu um mosteiro, financiou e construiu com o dinheiro dela um mosteiro de Santa Clara, que existe em Coimbra, em Portugal. Ela construiu um chamado Hospital dos Inocentes, que era um hospital voltado para crianças órfãos. Ela, assim, o marido dela, ele passou a ter uma vida libertina, né? Então ele que traía, fazia com que ela passasse por uma série de humilhações. E nessas humilhações, e vinham os filhos bastardos, e Santa Isabel, ela acabava cuidando, tendo pena dessas crianças e cuidando dessas crianças como se fossem os filhos legítimos dela. E aí, a partir daí, veio isso no coração dela, né, de fundar um hospital de crianças órfãos, né? Então ela fundou o Hospital dos Inocentes, que era para aquelas mulheres que não podiam criar os filhos, mas deixava lá e os monges, os religiosos cuidavam, né? Ela abdicou do seu título de nobreza no final da vida, né? Ela doou toda a sua fortuna para os necessitados. Ela teve um problema muito sério com o marido e com o filho, porque o marido e o filho eram inimigos, e chegava ao ponto de um desejar a morte do outro e ter conflitos bélicos mesmo, porque naquela época tinha muito disso também, né? Questões políticas, questão de corte, de dinastia, de sucessor, então tinha muito dessas brigas, e ela teve que apaziguar os ânimos. E depois que o marido morre, e morreu nos braços dela como um cristão, que ela conseguiu converter o marido, né, se ele se arrepender de todos os adultérios que ele cometeu, ela, por sua vida de santidade, né, de oração, ela teve problema com o filho dela e com o neto, porque aconteceu a mesma coisa. Ou seja, o filho dela com o neto brigando e desejando a morte de um e outro. E aconteceu que numa dessas viagens dela de reconciliação, porque ela acabou deixando a coroa dela no altar da igreja de Santiago de Compostela e foi para um mosteiro, passou o resto da vida lá, e numa dessas viagens dela de tentar reconciliar o filho com o neto, ela acho que foi cometida passou mal, não sei bem, mas ela acabou morrendo. E ela morreu no dia 4 de julho de 1336. E, se eu não me engano, ela foi canonizada no século XVII, acho que foi 17, 1665, depois eu vou até conferir, porque eu não tenho certeza, e pelo Papa, acho que foi o Papa Urbano VIII. Então essa aí é uma das mulheres que eram muito respeitadas na Idade Média. Não foi só ela, existiram outras. Branca de Castela, você já ouviu falar dela? Branca de Castela, ela não é nada mais, nada menos do que a mãe do rei São Luís IX, o rei da França.
Uma curiosidade, inclusive São Luís, no Maranhão aqui, é São Luís em homenagem a ele, né? Porque a gente sabe que lá teve um traço forte de colonização francesa lá, né? E até tem uma história curiosa para contar, mas depois, no final, se der tempo, eu conto sobre essa questão do Maranhão, da Escola dos Análises, essas coisas todas, mas não é o assunto aqui agora, né? Então, Branca de Castela, além de ser mãe do rei São Luís IX, ela levava o filho, né, São Luís pequeno, nessas reuniões de diplomatas, né, nessas reuniões que tinham dentro da corte, né, e já dava um treinamento para ele ser um bom rei, né, para tratar desses assuntos de corte, desses fuxicos, dessas intrigas que tinha de corte, e também educou na oração. Ele, a história conta, né, que foi um grande santo. Inclusive, o Legoff que eu citei aqui, ele escreveu um livro, né, que tem em português, falando somente do rei São Luís. Né, São Luís. E ela também financiou, tem uma catedral na França, que é Chartres, ou Chartres, eu não sei bem pronunciar o nome certo, né, afrancesado, e tem um pórtico lá, chamado Pórtico Norte, da Catedral de Chartres. Quem financiou as imagens, as esculturas lá foi ela, Branca de Castela. Ela deu também do seu dinheiro, da sua fortuna e construiu lá, ajudou a construir e financiou aquele pórtico. Né? Quem vai para a França, quem visita essa catedral, está de cara com vários pórticos, entradas, né? Norte, sul. Né? E esse norte dizem que é um dos mais famosos lá. E quem financiou? Uma mulher, Branca de Castela. E aí a gente tem um outro nome também interessantíssimo. Falando em Branca de Castela, mais na frente eu vou mostrar algumas coisas, algumas imagens que tem dentro dessa catedral, que vocês vão poder ver a importância disso e vai ver mais ainda a importância dela na construção da catedral, da beleza, do financiamento das artes. Isso a gente vai ver mais na frente. Tem outra também que a gente tem que citar, também é muito conhecida, né, o pessoal que estuda a Idade Média, que é Leonor de Aquitânia. Eleonor de Aquitânia é uma figura controversa. Ela foi uma das mais poderosas soberanas da Idade Média. Né? Ela foi arquiduquesa de Aquitânia, né? Aquitânia era uma região que ocupava 1/3, pelo menos, da França. 1/3 da França era desse ducado. Né? E foi condessa de Poitiers. Ela convenceu o marido dela, ela se casou com Filipe VII, e convenceu o marido dela a ir para a participar da Segunda Cruzada, né? E ela vai para lá, porque as mulheres, para quem não sabe, elas também tiveram um papel muito ativo nas cruzadas. O pessoal não costuma contar, porque tem que, por uma série de questões ideológicas, ou mesmo porque ainda aqui no Brasil não teve Idade Média mesmo, né? E por não ter Idade Média no Brasil, então assim, as bibliografias são poucas, né? Mas existe um livro em português, que eu vou trazer aqui, que eu tenho um xerox, da Regine Pernod, que é uma historiadora francesa, que foi bibliotecária da Biblioteca Francesa, lá de Paris. A mulher as mulheres nos tempos das cruzadas. Não sei se vocês conseguem ver aí, trazer mais assim, mais para próximo. E aqui ela vai falar de uma série de mulheres que tiveram papéis muito ativos dentro das cruzadas. Então, a Eleonor de Aquitânia é uma delas. Ela monta uma guarnição, né, só de mulheres, ela leva para as cruzadas e ela vai de uma maneira peculiar. Ela vai vestida de amazonas e faz com que todas as mulheres que estão também sobre o comando dela se vistam de amazonas, como se fosse a Mulher Maravilha, né, nos tempos de hoje. Né? Então, ela vai vestida de amazonas. E ela também financiou, entre as coisas boas dela, né, ela financia a cultura e a arte. Ela foi mãe de 2 reis ingleses. O Ricardo Coração de Leão, que também atuou nas cruzadas, e o famoso João Sem Terra, que também teve um outro problema sério lá, mas em uma outra oportunidade a gente aprofunda esses casos. Né? Mas, assim, nós vamos voltar a falar de Leonor de Aquitânia mais na frente. Também tem questões aí muito complicadas com ela. Né? Depois de Leonor de Aquitânia, a gente tem Joana d'Arc. E o caso de Joana, e a história de Joana d'Arc, né, que é tratada como feminista, ela é tida como ícone do feminismo, uma mulher à frente do seu tempo. Essa é uma visão bem assim, não é uma versão que corresponde com a realidade. Então, assim, eu vou inserir aqui Joana d'Arc no contexto histórico da época
E aí vai ter ligações muito fortes com Leonor de Aquitânia, porque tem a ver com ela também, né? Assim, pelo menos a historiografia e os manuscritos de épocas colocam também na conta de Leonor de Aquitânia tudo o que aconteceu. Aconteceu, né, a questão da guerra. Joana d'Arc ela surgiu, né, no contexto da Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos ela se dá por causa de uma série de problemas que vêm surgindo desde a época da Segunda Cruzada, desde a época de Leonor de Aquitânia. O que acontece? Tem um bispo chamado Guilherme de Tiro, que ele vai denunciar uma relação incestuosa de Leonor de Aquitânia, que vai trair o rei da França com o próprio tio dela. Então, assim, além de adultério, era incesto. Isso tudo na Segunda Cruzada, no contexto da Segunda Cruzada, eles indo para lá. Então, ela e o tio, elas dão ordens, elas dão estratégias que contradizem o próprio rei. Então, tem uma série de confusões, de conflitos ali. E quando o rei descobre tudo, ele vai apelar para o Papa. Ele vai pedir a nulidade do casamento. E o Papa vai dizer que esse casamento é válido. Apesar dos adultérios, de tudo, o casamento é válido. Não tem nulidade. O casamento não pode ser anulado. Muito mal pode ser declarado nulo, mas apesar de tudo que aconteceu, vocês foram na igreja, vocês pediram, nós casamos, acabou. Não tem. Houve consentimento de ambas as partes. O casamento é válido. Então, só que assim, depois de muito tempo, esse casamento vai ser declarado nulo, porque os bispos que apoiam o rei vão tratar de costurar um acordo e vão eles mesmos declarar o casamento nulo. Então, com essa declaração em mãos, né, o rei Filipe VII, ele vai se separar de Leonor, ele vai passar a ter várias concubinas, várias mulheres, vai ter relações com um monte de mulheres, ou seja, eu vou usar um termo aqui que não é muito apropriado para a época, mas assim, deixa eu ter uma gíria, né? Assim, ele aloprou de vez. Então ele começou a ter um monte de mulheres, para aliviar a sua ira, né? E Leonor de Aquitânia também não teve muito, não deixou por menos, né? Um mês depois, ela vai se casar com quem? Ela se casa com o rei Henrique II, que é o rei da Inglaterra. Olha o problema aí. Por quê? Agora, Henrique II vai ter... ele recebe como dote, porque né, na época a mulher que tinha o dote, né, então o cara que casava com ela recebia esse dote. Henrique II, rei da Inglaterra, recebe como dote um terço da região da França, que é o Ducado da Aquitânia, que pertencia a Leonor de Aquitânia. Então, um terço do território francês agora passa a pertencer ao rei inglês. E mais lá na frente, você vai ter um monte de vassalos, um monte de condes, de duques e de gente ligada à nobreza que vai jurar fidelidade ao rei inglês. Então, vai chegar um ponto que o Henrique II, o filho do Henrique II, que é Eduardo III, ele vai ser herdeiro das duas coroas. Herdeiro da coroa francesa e da coroa inglesa. E aí começam a dizer, né, que o rei da Inglaterra, era um ditado que começava a circular na época, né, que o rei da Inglaterra era mais dono da França do que a própria França. E aí isso aí vai gerar uma série de conflitos, de confusão, porque a monarquia francesa vai querer, esse território é meu, e assim, a França, como a gente entende hoje esquece. Assim, as fronteiras do reino, as fronteiras do país eram delimitadas de acordo com os ducados que juravam fidelidade a determinados reis, aos reis. Então, você vai ter aí que era essa a divisa, era essa a fronteira. Então, é por isso que se dizia que, na época, que o rei da Inglaterra era mais dono da França do que a própria França. Isso vai gerar uma série de conflitos, que foi inevitável, o conflito pela coroa, e vai chegar no contexto de Joana d'Arc, né, da famosa Guerra dos 100 Anos. E não é uma guerra que durou 100 anos ininterruptos. Ela vai durando um ano, para uma pausa de 10 anos, uma trégua, depois continua, e tudo isso pela coroa. E Joana d'Arc entra nesse contexto, essa Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc é uma camponesa que ela nasceu numa cidade, num vilarejo chamado Dom Remy. Eu não sei se é sul ou sudeste da França, agora não tenho certeza geograficamente. E ela começa a ter visões. São Miguel Arcanjo aparece para ela dizendo que ela vai restaurar a França. E tem uma outra coisa, né, com relação a Joana d'Arc, que a gente não pode deixar de falar, e que junta aí, que se entrelaça esse contexto de Joana d'Arc, dessa Guerra dos 100 Anos, é que começou a se dizer na França que, assim, a França que foi perdida pela luxúria de uma mulher, ou seja, Eleanor de Aquitânia,
vai ser restaurada por uma donzela, uma virgem de Dom Remy. Uma virgem de Dom Remy. Então era uma profecia que começava a circular na França na época. E aí aparece Joana d'Arc, que tem as visões, que diz que São Miguel aparece para ela e que diz que ela vai restaurar a França, manda ela procurar o rei da França. Ela tem uma visão de uma batalha entre ingleses e franceses numa ponte. E nessa batalha ninguém acreditou. E depois aconteceu mesmo, 2, 3 dias depois acabou acontecendo. O rei não acreditava nela, o rei mandou. O rei era o rei, no caso, que ainda não tinha sido coroado, porque estava com a sua a realeza contestada, né? Que eu acho que era o Carlos VII, não tenho certeza. E depois até dou uma averiguada e passo para vocês aí, né? Deixa no comentário do live. Eu sei que o rei, ele se veste ele tira toda a sua roupa, as roupas reais, se veste como uma pessoa qualquer, como um servo qualquer, coloca um servo, uma pessoa desconhecida, vestido de rei. Joana d'Arc passa por esse camarada, está vestido de rei, que qualquer pessoa, eu ou você, ou qualquer um que está nos assistindo, se fosse olhar, ia ver o cara vestido de rei, com coroa, com cetro, e ia dizer, esse é o rei. Joana d'Arc passa por ele, não dá a mínima para ele, vai justamente num camarada que está vestido de camponês, que é o rei mesmo, e diz para ele que ele ia ser o rei, que ela ia levá-lo à coroa, que se ele desse um exército para ela, que ela ia acabar com a guerra, que ela ia levá-lo à coroa, e isso acontece mesmo, né? Ela consegue vencer os ingleses em várias batalhas, ela encoraja os soldados, né? Ela vai e grita para os soldados militares, vai aqui, vai lá, e os soldados vencem em várias batalhas, em batalhas cruciais, e o rei acabou sendo coroado, de fato, né? O rei da França, a guerra acabou, e acontece que ela cai depois numa emboscada, né? Porque, como eu te disse no começo, haviam nobres, duques e condes dentro da França que ainda juravam fidelidade ao rei inglês e que eram favoráveis à causa do rei da Inglaterra dentro da França. Então, eles conspiraram, conseguiram, pegaram ela numa emboscada, pegaram dois padres que não eram nem inquisidores, 2 padres ingleses, levaram sob ameaça de morte, colocaram os caras para fazer um julgamento, que não é um julgamento, entre aspas, né? O julgamento, no caso, era a própria condenação dela como herética. Então, o julgamento era basicamente um show, né? Tipo uma coisa teatral, visando colocá-la, condená-la mesmo, né? Não tinha julgamento, a pena já tinha, ela ia ser queimada, ela era herética. Então, só tinha que fazer os trâmites para poder parecer um julgamento e condená-la. Isso com o apoio da monarquia inglesa. E acontece o quê? E ela acabou sendo queimada apelando para Roma, né? Pedindo que Roma viesse a favor dela, que a Inquisição viesse, a Inquisição vindo de Roma, né? Os dominicanos, os inquisidores mor viessem para julgar a causa dela, né? Isso não aconteceu, ela morreu, pediu um crucifixo e pediu uma imaginação para poder ela olhar, para poder ela sentir, disse que sim, está sentindo na carne o sofrimento de Nosso Senhor sentiu na cruz. E assim ela morreu, aí passou um tempo, que entra uma controvérsia que os historiadores falam, né? A igreja queimou e depois canonizou, né? Mas é todo por causa desse contexto que eu acabei de passar agora, né? E como as coisas não são como agora, né? Você coloca lá uma publicação no Instagram, no Twitter ou no Facebook, 5 minutos depois o mundo inteiro já sabe, né? Na época não. Na época demorou-se tempo, né? Ou seja, quiçá meses para poder Roma tomar conhecimento do que acontecia na França. E aí, sabendo, né, das questões, das visões místicas, de tudo que tinha acontecido na França, o Papa manda lá os inquisidores de Mor lá para poder investigar. E chegando lá, tendo em vista tudo o que aconteceu, né, eles investigaram, colheram provas, testemunhas, tudo direitinho. E aí eles levaram a Roma e o Papa chegou à conclusão de que ela era inocente. E não só inocente, como depois ela foi, mais à frente, né, lógico, ela foi canonizada, foi declarada santa, e foi declarada padroeira da França. Então, a França hoje tem 2 padroeiras, né, 2 santas padroeiras, 2 mulheres, né? Santa Joana d'Arc, uma mulher medieval, para quem diz que a Idade Média é uma época de uma mulher, que a mulher é estigmatizada, a França é um país com 2 mulheres como padroeiras, uma medieval e que não era feminista, nem como o povo gosta de falar, né? Tudo mentira. Não, feminismo não tinha nem esses conceitos de feminismo, é o pessoal que vem de gerações posteriores que vem colocando. E não existe isso. Ele não tem essa questão de feminismo não era nem abordada lá. Na verdade, ela foi virgem,
morreu virgem aos 19 anos, né? E ela, quando ela viu isso, ela caiu, chegou a discutir com uma mulher de uma vida que ficava lá, né? Porque no meio do acampamento dos soldados, uma não, né? Tinha várias, né? Mas assim, no caso específico, ela discutiu com uma e expulsou a mulher de lá para poder não deixar os soldados caírem no pecado da carne. Então, além dela reprimir as prostitutas que apareciam por lá para poder perverter, para poder ter relações sexuais com os soldados que estavam no acampamento, ela também reprimia os soldados. Ela pegava a espada e encostava no ombro do cara para poder o cara não cair, né? E aí o que aconteceu? Essa questão de feminismo são termos que vêm depois. Ela nunca foi feminista os pilares do feminismo que foram desenvolvidos no século XX não existiam, não tinha, os medievais não sabiam. Se tivéssemos como voltar em um tempo e perguntar o que era feminismo, eles não sabiam dizer o que é, porque isso não existia, né? Ela não era um ícone no nosso tempo, ela era uma mulher que era obediente. Ela se tornou nobre, porque na Idade Média tinha isso, a nobreza não estava voltada só ao dinheiro, estava voltada a atos realmente nobres, atos de bravura. Então, ela sendo pobre, uma camponesa, ela se tornou nobre. E padroeira da França, que é ato de nobreza maior, né? Se você é padroeira de um país que você defendeu com unhas e dentes, sacrificou a vida pelo próprio rei. E além dela, tem Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a outra, né, que veio depois, que foi também a padroeira da França. A França tem duas padroeiras, duas mulheres. Né? Sociedade medieval, machista, né? Sociedade misógina. Né? Tem uma mulher medieval como padroeira. Então, basicamente, assim, teria muita coisa para falar de Joana d'Arc, mas a gente, em termos de uma questão bem resumida, a gente pode falar bem, assim, esses assuntos que são mais pertinentes. Existe outra mulher também importantíssima. Eu acho até que é a minha preferida dessas mulheres medievais. Acho que é uma das minhas preferidas. Ela não foi santa, mas ela fez coisas aí que mulheres feministas eu acho que não fariam. Por exemplo, o nome dela é Isabel de Castela, né? Ela foi esposa de Fernando de Aragão. São os reis católicos. São chamados Los Reis Católicos. Tem uma série em espanhol que é Isabel. Aí quem quiser se familiarizar mais com ela, né, de repente pode assistir, procurar no YouTube o que você acha. Isabel de Castela, ela, como eu disse, esposa de Fernando de Aragão, ela expulsou judeus e muçulmanos da Península Ibérica. Ela unificou os condatos da Espanha, o condato de Aragão, de Navarra, de Castela. Então, ela expulsa todos aqueles muçulmanos, expulsa os judeus que invadiram a Península Ibérica, principalmente o sul da Península Ibérica, aquela região da Andaluzia, e que no começo, né, no antigo século VI, VII, era toda dominada por eles. E só tinha um grupinho de católico pequenininho no norte da Espanha, se eu não me engano, que de lá foi dominados por esses muçulmanos, né, oprimidos por esse povo, por esses muçulmanos que tomaram conta da Península Ibérica, né, tributos e uma série de coisas, tráfico de escravo, que ocorreu. E aí eles aos poucos foram reconquistando tudo, até que Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os reis católicos, eles acabaram de unificar tudo, né? Então, assim, entre os feitos de Isabel de Castela, além disso, né, de expulsar os judeus e muçulmanos, que muito hoje, no mundo moderno, as pessoas vão falar que horror, né, falta de respeito, que opressão, né? Mas na questão da época, a Espanha sempre foi um país muito católico, né? Agora não está mais, mas na época, assim, nunca se deixou influenciar por outras coisas. O protestantismo, né, entrou lá e outras religiões eram mais difíceis de ser impregnadas por lá. Né? E além dessa expulsão dos muçulmanos e judeus da Península Ibérica, ela financia a viagem de Cristóvão Colombo à América. As pessoas não dizem isso, né? Mas assim, o que acontece é que está tendo uma guerra né, com os muçulmanos para a conquista de Granada, né, que é o outro condado espanhol. Então eles estão tentando expulsar os muçulmanos. O rei Fernando de Aragão estava lá com as suas tropas e tentando expulsar, guerreando para expulsar os infiéis, né, os marranos, os infiéis da Península Ibérica. E quando chega um navegador genovês propondo uma viagem, né, para descobrir as Índias, né, o caminho das Índias, eu procurar ir pelo Oceano Atlântico.
E aí o rei fala que não, você está maluco, a gente está numa guerra que não tem condições. Mas a rainha, né, Isabel, ela chama o Cristóvão, ela vai ser a mecenata, a mecenas de Cristóvão Colombo e financia a viagem dela, a viagem dele à América. Então, a América, tanto a América espanhola quanto a nossa América aqui, né, porque descobriu a América, então não é só a parte espanhola, né, descobriu todo o continente americano se dá graças também a uma mulher, Isabel de Castela, que financia a expedição de Colombo para que ele pudesse chegar aqui em 1492. Ah, mas os portugueses vieram depois. Vieram, mas mais cedo ou mais tarde ia chegar aqui também, né? Porque o Brasil está na América, mas isso não apaga os méritos dela, né? E outra coisa também, porque com essa questão da Reconquista, acaba-se, a Reconquista na Espanha, acaba-se o tráfico de escravos promovidos pelos muçulmanos naquela região, né? Porque as pessoas, assim, essa questão da escravidão na Idade Média é até um pouco complexa, porque você tem regiões que não têm escravidão, regiões que vai ter realmente escravidão, e na região da Península Ibérica vai ter, principalmente no sul, na Andalucia, onde é a região mesmo onde a maioria, né, era muçulmanos, porque os muçulmanos eles tinham esse costume de escravizar e de traficar escravos e vender escravos. Na Itália também tinha esse mesmo problema, em Veneza e em Gênova. Né? Tanto que teve concílios locais que condenaram isso. Né? Então foi uma confusão danada. Também é um outro assunto que poderia ser tratado depois, né? De escravidão na Idade Média. Mas, assim, na Espanha, na Península Ibérica, havia. Os muçulmanos traziam os escravos do leste, né? Do leste europeu. E esses seriam os tchecos, os polacos, os chamados eslavos. Tinha gregos que também eram escravizados. Tinha ucranianos e ucranianas escravizados e revendiam isso aí aqui dentro do Ocidente, e esse tráfico era uma rota aqui do Ocidente, a Espanha, Veneza e Gênova. Então, tudo era rota de comércio de escravos, que a igreja foi emitindo concílios e foi condenando o tempo inteiro, dentro da própria Idade Média. E ela, quando ela expulsa os muçulmanos de lá junto com o marido, ela de certa forma, ela faz com que estanca esse círculo vicioso ali, né, do tráfico de escravos nessa região da Espanha. Ela era amiga de um camarada que é muito caluniado também, um dominicano que é muito caluniado, que é o Tomás de Torquemada, né, inquisidor-mor da Espanha. Né. Na verdade, a Inquisição na Espanha foi muito caluniada, né, porque protestantes e iluministas caíam de pau mesmo, né? O iluminista pela aversão à igreja e os protestantes porque não conseguiram chegar lá. As ideias de Lutero não chegavam lá. E Lutero, nem de Calvino, nem de Zwingli, nenhum reformador protestante conseguiu difundir as suas ideias na Espanha. Então, obviamente que a Inquisição lá vai ser muito mais mal falada, né? Então, por isso que tem uma legenda negra, né? Uma lenda negra sobre a Inquisição espanhola. Tem até um documentário que muita gente já deve ter visto, que é o mito da Inquisição espanhola. Então, assim, a Isabel, ela é amiga de Torquemada, né? E aí institui lá também a Inquisição. Consegue que se fosse instituído, né, o Tribunal Inquisitorial lá. Então, essas aí na minha concepção, uma das minhas preferidas, porque ela era de personalidade forte. Para vocês terem uma ideia, assim, ela foi coroada, ela se autocoroou rainha. Ninguém coroou. Ela se pegou e fez um acordo com o irmão morreu. E aí tinha lá o problema, quem ia ser herdeiro, ela pegou e se autocoroou a rainha. E aí tinha os problemas dentro dos ducados, e enquanto o marido tentava resolver tudo na base do conflito bélico, ela se vestia de rainha, montava no cavalo e saía pelos condados, pela região da Península Ibérica, na Espanha, e desfilando de cavalo. Quando a nobreza, quando os súditos viam a rainha, a nossa rainha, e todo mundo só aclamava ela como rainha. Ela não precisava dar uma palavra. Essa sociedade, essa Idade Média masculina e machista que muita gente diz aí. Quando via a Isabel de Castela, que se autoproclamou rainha, todo mundo aclamava. E enquanto o marido tentava resolver tudo na base do conflito no Bélico. Não tinha aquela diplomacia. Né? E ela já
usava de outra forma. Dizem até que ela mandava no marido. Aí já é uma outra questão, é uma outra discussão historiográfica. Né? Mas depois de Mas Isabel toda de mulher manda Caxias... no marido, meu filho. Independente de ser rainha ou não, toda mulher manda no marido. É, Vocês eu tenho, fingem que mandam, eu tenho essa, fingem que obedecem. é verdade. Eu tenho eu sigo esse pensamento também. A última voz é do marido. Vai lavar a louça, já vou! Né? Então, enfim. Outra também mulher importantíssima, que praticamente acho que ela foi a mãe, eu penso que ela foi a mãe do cristianismo, né? Assim, do Ocidente cristão, né? Medieval, Santa Clotilde de Borgonha. Que Santa Clotilde de Borgonha nasceu nasceu no século V, né? E ela já teve problemas sérios, né? Porque na guerra do tio dela com o pai, o tio assassinou a família dela toda, né? E só poupou ela e uma irmã. E ela e a irmã foram criadas por um outro parente, por uma outra tia, né? E aí ela foi educada na educação, na educação cristã, na fé católica. E aí, enquanto isso, o rei bárbaro Clovis, o rei Franco, estava procurando uma esposa e os bispos olharam para Clotilde e recomendaram que, olha, se fosse você se casava com ela, pede a mão dela e vai ser bom. É uma mulher virtuosa, uma mulher. Aconselhou, os conselheiros do rei aconselharam, e ele olhou para ela e gostou dela. Então pediu a mão dela em casamento, não tomou na marra, como costumam os filmes aí, né, a apresentar aí nessa época, né? E ela aceitou. Casou-se com ele, e aí começou, como ele era pagão, mas ele era sendo pagão, sendo um bárbaro, e tendo um monte de deuses pagãos, ele nunca impediu que ela rezasse para o Deus dela, né? O Deus único verdadeiro, Deus católico. Mas ela insistia com ele para ele se converter. E ele, não. Aí ficou grávida, teve um filho, pediu para batizar o filho na religião dela, o Clovis deixou, o rei Clovis deixou, e acontece que esse menino morreu. E Clovis ficou revoltado, né? Ficou irado, dizendo que se tivesse deixado na proteção dos deuses pagãos dele, o menino não morria. E ela retrucou para ele, dizendo que ele tinha que se alegrar, porque o menino foi para o céu. Ele foi batizado, né? Então ele entrou no céu. Então era e ele, quando ouviu isso, ele se calou, né? E teve uma série de questões que fez com que ela conseguisse convencer Clovis a se converter. E uma foi numa guerra foi numa guerra que ele se meteu. Agora não lembro se foi com muçulmanos, se foi com germanos, agora não lembro. Mas eu sei que nessa guerra ele lembrou que estava mal na guerra, ele ia perder, estava na iminência de ser morto ali, estava bravo. E ele pediu, lembrou do Deus de Clotilde, né, do Deus cristão, e aí foi pedir. E prometeu que se ele saísse, pediu uma prece desesperada, né, uma prece assim, de Deus viesse ao auxílio dele, e que se ele conseguisse escapar, nem vencer, mas escapar da guerra com vida, né, daquela situação, daquela emboscada com vida, que ele se converteria ao catolicismo. E aconteceu exatamente isso. Ele não só escapou, como ele venceu. Conseguiu, deu uma reviravolta e ganhou. E aí ele lembrou-se do que ele tinha prometido, e aí realmente ele viu que o Deus de Clotilde, o Deus cristão, ele era maior que os deuses dele, e aí ele se converteu de fato. Assumiu o catolicismo como religião. Não só isso, fez com que os padres lá, os bispos, batizassem toda a sua guarda, todo o seu exército e a fé católica também. E aí toda a França ela acaba se convertendo. Toda a França, porque aquele reino, o reino franco vai se tornar a França. E vai se converter ao catolicismo. E aí tem uma grande importância essa conversão por causa da questão lá na Itália, porque essa época é uma época, século V, VI, é uma época de diversas invasões bárbaras. O Império Romano caiu, e aí é uma sucessão de invasões bárbaras ocorrendo naquela região que era o Império Romano. Então, a igreja, a sede da igreja em Roma, ela estava praticamente ali à mercê da barbárie desses caras, desses bárbaros. E com o batismo de Clovis, ele vai fazer essa proteção à igreja. Né? Ele tinha um bom contato. Antes, na época de pagão mesmo, eles tinham vários bispos, vários padres que aconselhavam dentro da corte. E então, ele vai fazer esse intermédio. Ele vai destinar tropas, vai proteger a igreja das invasões dos outros bárbaros, até que chegou um momento que esses bárbaros eles acabam se convertendo gradativamente, né? Cada país tem
evangelizador, eles vão se convertendo, e aí a coisa, ele salva a igreja, né? Porque se não fosse essa conversão, se não fosse o apoio dele, essa dinastia de Clovis, Merovingia, acho que a igreja poderia não suportar a horda de invasões bárbaras da época. E aí depois teve toda uma discussão, né, porque da questão desse batismo de Clovis, que só por curiosidade, que diz que é associar o batismo dele ao de Constantino, né, imperador romano. E Constantino, os romanos, eles atribuem a origem a Enéas, né, que é o personagem lá de Virgílio, na Eneida, Troia, na queda de Troia, que sai dali de Troia e vai parar na Península Itálica. E da mesma forma, os francos eles vão fazer uma associação ao filho de Heitor, personagem também do Virgílio, né, em Troia, a Guerra de Troia. Virgílio, que foi que escreveu a Eneida, agora acho que foi. E aí, o que acontece? Depois dela, você pode pegar uma outra pessoa muito influente, que já é uma santa. Outra santa é a Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela escreve ao Papa Gregório XI, exortando a ele sair de Avignon. Dizem que na carta ali ela chegou a usar os termos seja homem, volte para Roma. De alguns relatos aí, historiadores costumam dizer isso. Le Goff diz que ela fez uma série de cartas, não só para o Papa, exortando a voltar a Roma, para acabar com a crise de Avignon, do cisma de Avignon. E também escreveu para diversos nobres para eles apoiarem o Papa, né? Escreveu para vários soberanos para que eles apoiassem o Papa, o sucessor de Gregório XI, que era o Urbano VI. Então, Santa Catarina de Sena, mesmo sendo ela não sabia ler, né? Também não sabia escrever. Então, ela tinha uma pessoa que ela ditava as cartas e a pessoa, uma mulher, sendo monja, né? Então, uma mulher lá que escrevia para ela e aí ela mandava as cartas. Ele mandava as cartas. Então, havia mulheres que sabiam ler e escrever na Idade Média, mas a gente vai falar isso mais na frente. Além dela, você tem aí as abadesas de convento, né? Que eram senhoras feudais. Aí tem um livro de um outro historiador importantíssimo, que é o do Marc Bloch, um historiador franco-judeu. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade Feudal. E ali ele vai dar uma aula, né, assim, ele traça tudo pertinente ao que é um feudo, né? E aí ele coloca lá, né, nesse livro que é um clássico, né, para quem vai estudar história, né, faculdade de história, é bom que leia, porque se for familiarizar com a Idade Média, tem que ler, tem que procurar, é um livro caro, mas que tem que ser lido. A sociedade feudal, ele vai falar de monjas, de abadesas, de senhoras, que eram senhoras feudais e que usavam, inclusive, o báculo episcopal igualmente ao bispo. Assim, elas tinham assim, a honraria de um bispo, porque simplesmente pelo fato de elas serem abadesas. Serem abadesas. E elas tinham aí fazendas, elas administravam, né, feudos. E tem relatos de muitas dessas monjas, principalmente na Normandia, que é uma região lá do norte na França, que também foi alvo de muito problema lá, né? Então, tem relatos de monjas normandas que reclamam lá que tem senhores feudais lá que estão pegando os homens delas, entenda-se, os vassalos dela, para trabalhar nas fazendas deles. E aí os caras chegam cansados e não conseguem fazer o que tinha que fazer nas fazendas delas. Então, assim, tem outra coisa também, tem um outro livro que está em inglês, que fala sobre a vida dos castelos da Alta Idade Média, porque eu não falei mais aqui, mas a Idade Média é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Né? A Alta Idade Média é nesse período de feudo, século 6, 7, 8, 9, 10, e a Baixa Idade Média já é do 11, a questão das investiduras para lá, né, já é a Baixa Idade Média. Então, o que diz esse autor? Ele diz que a mulher, dentro do castelo, assim, ela vai assumir as funções do marido. O marido nobre que sai para campanhas militares, que vai defender, que é vassalo de algum outro nobre, ou que vai defender, ou que vai lutar por algum problema, vai resolver algum conflito bélico,
ele sai e deixa a mulher no comando. E a mulher tem os mesmos poderes, lógico, do marido. Então, os vassalos obedecem. Todo mundo que está ali vai obedecê-la como se estivesse obedecendo o próprio marido. Entendeu? Então, muita coisa é dita aí sobre a Idade Média, mas tem muito livro que, se você olhar, não aqui no Brasil, porque é escasso mesmo, né? Mas, e até porque nós não tivemos Idade Média, né? Então, mas se você procurar aí fora, a gente acha livro aí que vai dar uma coisa mais detalhada, né? Sobre o tema, né? E aí, encerrado aqui, eu dei esses exemplos aí, né? Sobre as mulheres respeitadas. Mas Legoff também fala lá que existem mulheres que leem e escrevem na Idade Média. Aí eu quero mostrar para vocês um documento aqui, que é uma fonte primária. Deixa eu procurar aqui, nas minhas fontes aqui. Isso aqui. É um livro, é uma obra de 1871, ou seja, no século XIX, que fala sobre a educação das mulheres na Idade Média. Não sei se vocês conseguem ver aqui. O autor é Charles... eu não estou conseguindo enxergar o nome do autor. Charles Jourdain. Ele fala aqui sobre a educação. Ele fez um estudo sobre como era a educação das mulheres na Idade Média. Isso aqui no século XIX. Então, e a gente pode olhar, eu olhar algumas mulheres da época e dar nomes para vocês aqui e contar um pouco da história dela, como a gente fez na mesma dinâmica das mulheres respeitadas, como afirmou Legoff que havia. Então você tem Heloísa de Argenteuil. Heloísa, no caso, eu não sei se vocês já ouviram falar daquele romance, né, daquele Abelardo e Heloísa. Uma história de amor, uma história de amor medieval que aconteceu mesmo, entre um professor de teologia e filosofia, Pedro Abelardo, com a sua aluna, Heloísa, que era sobrinha de um bispo. Essa é a Heloísa aqui. Heloísa de Argenteuil. Ela era sobrinha do bispo. O bispo, sabendo da fama de Abelardo, né, de bom professor, contrata para que ele desse aulas para a menina. Ele com 34 anos, a menina tem 17. E aí eles se apaixonam. Tem um caso, né, e aí acontece que a menina fica grávida. E aí o que acontece? O bispo, quando soube disso, aí tem um ato pitoresco, eu vou ter que falar, porque são coisas que aconteceram e vão deixar as coisas bem claro para vocês entenderem o que é a Idade Média. Porque aí vocês vão vendo que não era nada, muita coisa que se fala, né, de censura, isso aí esquece. Então, assim, o bispo, quando soube que a Heloísa, a sobrinha, estava grávida e que o pai, né, o autor da desonra, era o professor Pedro Abelardo, ele manda uns caras, uns guardas irem lá na casa de Pedro Abelardo quando ele está dormindo e o que faz? Castra o Pedro Abelardo. Castrou o homem. E ele fica muito mal, ele foge, porque foi um escândalo isso que aconteceu, né? Porque a menina grávida, né? Ele era professor, conceituado, e engravidou a menina, e o bispo manda castrá-lo. E aí ele fica numa situação de depressão, aí os alunos vão lá, procuram ele, chamam para ele dar aula, não sei o quê, aí ele quer casar. Aí a outra parte interessante, ele quer casar. Fala para mim, vamos casar e acaba o problema. E ela, Heloísa, vai dizer, não, tu tá louco, você é professor. Porque na Idade Média, o professor era assim, ser professor era como se fosse um sacerdócio, praticamente, né? O professor também, ele se dedicava apenas aos estudos, ele não tinha família, né? Os professores viviam quase um celibato, né? Eles não se casavam, não tinham filhos, não tinham família, e a Heloísa, ela vai, quando ela é pedida em casamento por Pedro Abelardo, ela vai dizer que não, ela não aceita. Ela fala assim, não, você é louco, você é professor, como é que você vai conciliar o choro dos bebês com os livros? Isso não tem como você conciliar babá correndo para lá e para cá com criança, atrás de criança, com os livros de teologia e filosofia. Você não vou casar. Não tem casamento. E ele fica mais mal ainda, essa história toda. Ela, olha só, vocês estão vendo aí um caso de uma mulher, mãe solteira, ela foi pedir em casamento, disse não e virou freira, porque depois ela fundou um convento. Por quê? O Abelardo, ele fica tão mal na história, fica tão triste, e ele também por conta do casamento, da castração, ele funda um mosteiro.
e vai morar lá, e vai ficar lá. E Heloísa, ela, quando ganha um filho, ela dá o filho para uma parente, alguém da família, criar, e ela também vai criar um mosteiro feminino e vai morar lá. Tem uma vida religiosa. E eles ficam trocando correspondências, cartas de amor, mas aquela coisa, né, entre eles que não saía daquilo. Então, assim, você está vendo aqui, no caso de Heloísa, como eu disse, uma mulher que sabia ler e escrever, uma mulher que foi mãe solteira, uma mulher que foi pedida em casamento, uma mulher que disse não, e uma mulher que virou freira e virou abadesa, porque ela foi abadesa do convento. Tudo isso na Idade Média, masculina e misógina. Então, é mais um... E assim, tem a história, assim, vocês podem procurar na internet, né? E depois que eles morreram, foram enterrados juntos. E tem lá, né? Até o lema, né, da França e de outros países aí na Europa, né? Que conhecem a história. Assim, todo casal apaixonado quer ir lá para poder ver, né? Para poder ver o túmulo deles, né? Assim, dia dos namorados, esses dias assim que foca muito a questão do casal, eles vão para lá. Quem mora até da região, ou quem pode, vai para lá para poder, e que conhece a história, para poder ver, ficar lá suspirando com a história dos dois. Né? Então, e virou filme, tem obra escrita, tem tudo isso aí. Então, a segunda mulher que lê e escreve, que eu vou falar aqui, que eu vou citar, é a senhora Maria de Brabante. Ela foi esposa do rei Filipe III. Aí ela vai incitar o marido a ter relações hostis com a Espanha. Então tem uma guerra. Uma hostilidade entre a coroa da França e o reino de Aragão. Mas ela protege os poetas, os trovadores. Ela financia esses poetas, ela financia a poesia, a música, a arte. Então ela é mecenas desse pessoal. Então, assim, ela além de mandar no marido praticamente, né, porque ela está ali incitando a gerar uma inimizade com um país vizinho, com a coroa vizinha, ela ainda financia a arte e a cultura. E para financiar a arte e a cultura também, porque ela tem gosto pela arte e a cultura e, obviamente, saberia escrever. Aí tem uma também que eu gosto muito, que é uma alemã, Hildegarda von Bingen. Hildegarda, ela foi médica, botânica, poetisa, escritora, abadesa e mística. Ela entra no convento, ela entra no monastério aos 8 anos. Por quê? Ela entra aos 8 anos porque as famílias, elas davam, tinha um decreto da igreja que as famílias pobres, as igrejas, as paróquias, os mosteiros, tinham que financiar os estudos dos filhos de pobre. Então, a família dela colocou ela no mosteiro para ela estudar. Não necessariamente para ter uma vida religiosa. As crianças entravam no mosteiro. As escolas eram monacais. Então, as escolas, nos primeiros anos, eram monacais. Eram os mosteiros que se estudavam. Então, ela foi para estudar. Depois, com o tempo, ela preferiu realmente seguir a carreira religiosa e se transformou em monja. Né? Então, mas aí ela escreveu tratados de medicina, ela escreveu, ela gostava muito de botânica, né, olhar a natureza das plantas, e ela escreveu peças dentro do mosteiro, ela escreveu poesias, principalmente com relação à questão do cristianismo, de Nosso Senhor, né, então, para converter pessoas. Então, ela era uma mulher muito influente. Eu não sei dizer ouso até dizer que ela deve ter dado aula, eu não lembro agora, mas provavelmente foi professora universitária também. Porque na Idade Média masculina, as mulheres também davam aulas. Eram professoras. Mas isso a gente fala mais lá na frente. Alexandre, a gente está chegando já em 1 hora. Eu acho que você vai falar de Cristiane de Pizan, né? E depois a gente abre para as pessoas, se quiserem fazer alguma pergunta. Tá bom? Aí a gente vai ter que fazer a Mulher na Idade Média, parte 2. Em outra hora. Eu te falei. Você me falou, você já me disse que não ia dar tempo. Eu já sabia. Porque é muito assunto, é uma coisa bem interessante, bem legal, né? Então a gente pode fazer parte 2 dessa nossa conversa, né? Que eu tenho certeza que as pessoas vão até querer pedir. Então você fala de Cristiane de Pizan, não é isso?
Uhum. Aí depois a gente abre para as perguntas, encerra e em outro momento a gente vai fazer a Mulher na Idade Média parte 2. Eu queria tanto que Tá você bom. ficasse aqui ó, comigo sempre fazendo essas lives, então a gente vai dar procedimento disso, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Se puder ajudar, né? Se estiver sendo útil, a gente está aí para isso. Não, mas Cristine de Pizan é uma outra mulher que sabia ler e escrever na Idade Média. Ela escreveu um livro chamado Livro da Cidade das Senhoras, ou Livro da Cidade das Damas, ou Livro da Cidade das Mulheres. Aí vai depender da tradução. Isso aí é uma resposta que ela dá a uma obra que realmente, essa obra de um poeta francês chamado Jean de Meung, que realmente ele fez alguns comentários ali meio complicados em relação à mulher. Né? Ele realmente destratou as mulheres e disse que as mulheres eram... Um dos comentários é que as mulheres eram a causa da infelicidade dos homens. Então, ela vai responder... o nome desse livro que ele escreveu, não sei se eu falei aqui, mas não lembro, é o Romance da Rosa. O Roman de la Rose. Ele detona com as mulheres ali. Isso tem um porquê, né, mas que no final, no segundo vídeo que a gente falar, a gente vai estar explicando, vai explicar isso, né? Por que acontecem essas coisas. Então, ela vai escrever um livro, que é esse livro. Livro da Cidade das Senhoras, ou Livro da Cidade das Damas, ou Livro da Cidade das Mulheres. E ela vai refutar o que o Jean de Meung falou. Então, ela vai colocar ali uma série de mulheres importantes, ou todas as mulheres importantes, que vêm desde a antiguidade até a época dela, e coloca numa única cidade. Na cidade, na verdade, é o livro que ela escreve, né? A cidade das mulheres, a cidade das damas, a cidade das senhoras. Então, ela, além disso, ela vai escrever um livro que oferece a uma princesa, a Margarida de Borgonha, que é o chamado Livro das Três Virtudes. Nesse livro, ela coloca assim, eu vou até abrir aspas, pegar uma citação dela aqui, ela coloca, diz para a princesa Margarida de Borgonha, abre aspas, se a mulher quer agir com prudência e ter o louvor tanto do mundo ou do seu marido, ela vai ser alegre a ele o tempo todo. Fecham aspas. Então, por que eu estou citando isso aqui? Porque a Cristine de Pizan também é tida agora como o feminismo moderno, o neofeminismo, como uma ícone do feminismo, né, da Idade Média. Né? Então, Joana d'Arc, Cristine de Pizan, tem outras aí que eles dizem estar à frente do tempo, do seu tempo e de sua época, que que esse movimento feminista ele vai usar para poder dizer que essas mulheres eram feministas. Mas, na verdade, também há outra que não é. Haja visto o que ela escreve, que ela escreve no livro das Três Virtudes e aconselha uma princesa a ser, né? Ou seja, ser feliz, ser alegre ao marido o tempo todo. Então, numa perspectiva feminista, né? Onde um dos pilares é a destruição da sociedade machista e patriarcal, uma mulher falar isso, ela não pode ser E eles não podem nem falar em casamento que elas tremem, né? Se feminista, se estiver gerando filho homem, elas abortam. Imagine defender a obediência ao marido dessa forma, jamais. Exatamente. Então, assim, né, para encerrar essa primeira parte, né, vou falar só que assim, semana que vem a gente fala sobre essa questão de uma série de outras coisas aí, principalmente a figura feminina na arte, na literatura da Idade Média, tem, e das mulheres, as prostitutas, né, que a gente não comentou, que eram respeitadas, etc. E uma série de outras coisas, inclusive os textos que eles usam para justificar a suposta misoginia na Idade Média. Passo a palavra. Exatamente, exatamente. Até para ficar mais com vontade de quero mais, né? A gente deixa esses assuntos para a semana que vem, porque é um assunto, como você falou, bem extenso, bem denso, né? Bem cheio de motivos, cheio de razões. E aí vai explicar em 1 hora. Também para não ficar uma live também muito comprida, né? E a gente deixar as pessoas com vontade de querer assistir de novo, a gente faz isso. Né? Faz uma outra live para terminar de falar. Se não dá para falar, a gente faz uma terceira, até se você tiver disponibilidade, né? Porque eu sei que você é ocupado, você é professor, você dá aula e a gente não vai ficar tomando seu tempo o tempo inteiro. Enfim, tem também nossas obrigações civis, né, de fazer, né? Para fazer. Mas a gente vai fazer isso sempre porque no propósito do ateliê não é ensinar, né, também. Deixar um conteúdo lá
vasto de informações para que as pessoas aprendam, né? E esse assunto que é um assunto que envolve muito hoje, os dias de hoje, né? Que a mulher é muito, como é que eu posso dizer? Que querem elevar a mulher demais e diminuir o homem, né? Tirarem a autoridade masculina, né? E falar que a mulher antigamente era escrava do homem, que é uma mentira, como a gente viu, né? Vários exemplos aí de mulheres que dominavam, né, a família, dominava reinos, né? Então, isso a gente vai deixar aqui gravado para que as pessoas entendam. Quando eu falo que você é o melhor professor de história que eu conheço, é porque é o único que eu vejo falar verdades, né? Porque a gente sabe que a história é muito deturpada, não é? Sobretudo aquelas que a gente aprende nos livros do MEC. É horrível, né? É coisa terrível. Então, a gente vai deixar aqui gravado para que as pessoas tomem aula, né? E aprendam. E gostaria, assim, de te agradecer imensamente. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Você é meu irmão, que não é de sangue, mas meu irmão de verdade, né? Meu irmão, meu amigo, né? Meu Rogério. Nosso eterno companheiro flamenguista aí. Entendeu? Não é um bom sem defeito, né? Mas tudo bem. Meu professor preferido. Você sabe que eu não gosto de história, meu negócio é exatas. Mas com você eu aprendi a gostar. Com você, Rogério, né? Eu tive que aprender a gostar de história, porque um católico que não gosta de história, pronto, não sabe nada na vida. Vai aprender o que os outros dizem, né? Isso. E eu gostaria, assim, de agradecer imensamente de você ter dispensado essa 1 hora do seu tempo tão precioso para estar aqui conosco. Tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar e dizer a todos que semana que vem a gente continua com esse tema tão bacana. Vamos lá rezar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ontem, como foi o dia dela, Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Obrigado, viu, Ale? Um grande abraço. Muito obrigado mesmo, foi fantástico. Tchau. Desculpa até falar mais. muito e falar só de mulheres, mas no próximo... Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, né? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta para o Alexandre, que queira tirar alguma dúvida sobre o que foi abordado hoje? Tem alguém? Alguém aí todo mundo querendo saber de alguma coisa, do que foi abordado? Se tem alguma pergunta para fazer o professor, aproveite, viu? Não é todo dia que a gente tem um professor como esse aí dando sopa, não, viu? Eu não sou nada. É sim. Faz tudo. Eu gravei uma história dizendo que você é meu Google. Meu Google, que eu sempre consulto. Chego lá, Alexandre, pelo amor de Deus, me socorra. Aí você vai lá e me socorre. Eu acho que... Cleito está perguntando aqui, ó. Eu não estou vendo, não. Era comum a mulher negar um pedido de casamento? Era. Assim, isso aí passou... No caso de Heloísa e Abelardo? Sim. Na alta Idade Média acontecia muito... Eu ia falar até num outro vídeo, né? No final do vídeo. Mas assim, a mulher que tinha questão do rapto, né? Rapto, estupro de camponesa, isso aconteceu várias vezes. E na Baixa Idade Média, a igreja, no quarto concílio de Latrão, quarto concílio de Latrão, ela já colocou oficialmente que ela já estava fazendo e nas dioceses e paróquias. Para haver casamento, tem que ter o consentimento da mulher. Porque acontecia que o cara gostava de uma mulher e a mulher não correspondia. Então, o que eles faziam? Artista. Esperava a menina passar numa floresta, raptava, violentava, e aí a família da menina ia querer que reparasse o mal. E como é que se reparasse o mal? Como é que iria reparar o mal? Fazendo com que o cara se casasse com ela. E era o que o cara queria, mas não ela queria. Então, aí a igreja, vendo isso, ela falou, para haver casamento, para se celebrar casamento, só tem que ter o consentimento dos dois. Só do homem não basta, tem que ter o da mulher. E aí, essa coisa... Aí depois isso aí tornou oficial, né? Porque depois de um concílio,
no quarto concílio de Latrão, em 1215, eles realmente eles colocaram oficialmente lá, registrado, aquilo que já estava se fazendo nas dioceses e paróquias. Eu já antecipei aqui alguma coisa que a gente ia falar na outra, no segundo vídeo, né? Mas faz parte. Eu estou ouvindo. Então vamos deixar para a semana que vem, tá bom? O Cleiton é um grande amigo nosso da capela. Também eu chamei ele para fazer live, mas ele é tímido, não quer não. Pede para ele É professor fazer, de arte. É seu colega, é professor também ele. Que bom, que bom, que bom. Viu? Mas aí, Tá bom, problema, Alexandre. deixa meu WhatsApp para quem quiser, se eu puder ajudar, se eu puder, mando fonte, mando documento. Pronto, quem quiser o telefone do professor é só me falar que eu passo, tá bom? Você passa aí, só falar. Que aí eu, se eu tiver aqui, que eu puder ajudar de documento, fonte, e a gente vai mandar. Inclusive, a gente vai fazer um comparativo no final sobre as mulheres medievais e as mulheres da antiguidade, ou as mulheres até agora, né? Como Simone de Beauvoir. Tem uma chamada, que é apelidada de La Pastoreira, que é uma mulher muito cruel, na Guerra Civil Espanhola de 36. Aí a gente vai fazer um comparativo com essas mulheres com as mulheres medievais. E aí vocês avaliam quem realmente foi significada e o estado das mulheres hoje, e da antiguidade. Das mulheres da época. Vocês estão já estão tendo aí um spoiler, né, do que vai acontecer. Então vamos lá, tá bom? Tá bom. Então, gente, salve Maria, uma santa noite, um excelente domingo amanhã, um dia santo, né, onde a gente vai, é o dia do Senhor, tá bom? Maria, obrigado, Alexandre. Deus lhe pague, viu, pela caridade de estar fazendo aqui esses ensinamentos. Desculpa alguma coisa. Nada, foi excelente. Muito obrigado. Até semana que vem, então. Tchau. Sábado que vem, então. Pode marcar esse horário que eu tô aí. Certo, claro. Salve Maria, obrigada. Tchau. Alexandra, parabéns, meus melhores amigos. Ai, Ale. Alexandra, beijo, Ale. Obrigada, Ale, você por ter assistido. A gente te ama. É verdade. Saudade. Tchau, Ale. Não veio aqui em casa, mas tem que vir. Salve Maria. Salve Maria. Maria.